Fala galerinha do segundo ano. Pessoal, tô fazendo esse videozinho aqui para esclarecer mais como é que funciona o tampão sanguíneo, tá bom? Isso aqui é muito cobrado, a gente encontra em questões do Enem, na listazinha que eu passei para vocês fazerem aí na plataforma do Google, também tem algumas situações. Então a gente precisa estar bem atento para isso. Vou só lembrar para vocês o seguinte: o que é que acontece? O nosso pH do sangue, ele tem uma faixa de pH entre 7,35 e 7,45, ou seja, levemente básico, né? Lembra que o pH nosso ele é neutro com pH 7, beleza? Se passou dessa faixa, até 7,60, 7,65, nós temos uma situação chamada alcalose. O que é que significa isso? Nosso sangue está um pouco básico. Se abaixo de 7,35 nosso sangue ficar, por alguma situação fisiológica, excesso de ácidos, nós temos a acidose. Abaixo desses valores, a gente pode ter problemas de falência múltipla dos órgãos por mau funcionamento do sangue, tá certo? Então, lembrem disso. Então, o que que acontece no nosso sangue? Nosso sangue ele tem um sistema tampão, feito pelo quê? Pelo gás carbônico e o bicarbonato de sódio que deriva dos rins. Tá aqui o esquemazinho aqui, ó. Beleza? Então, vou só lembrar para vocês o seguinte, memorize esse esquemazinho aqui. Gente, o que que acontece num aumento do pH acima de 7,45? Nós temos um processo chamado alcalose, ou seja, nosso sangue fica básico. O que é que acontece aqui? Ocorre inibição do bulbo, onde nós temos o controle do nosso sistema nervoso. E acontece uma coisa chamada hipoventilação, certo? Hipoventilação, a ventilação diminui. É o que acontece com o coronavírus. O coronavírus, quando ele ataca os pulmões, ó, quando ele ataca os pulmões, deixa eu só ativar a canetinha bem aqui pra gente. Quando ele ataca os pulmões, ele compromete as trocas gasosas. E aí vai fazer o quê? Nós temos uma situação chamada de hipoventilação. Então o bulbo aqui, ele é inibido. Então a gente tem problema na reposição de vários sais minerais, várias proteínas, na degradação dos aminoácidos dentro do nosso organismo. Tá ok? Ao contrário, pessoal, no processo de diminuição do pH sanguíneo, nós temos um problema de acidose. Quando é isso acontece? Nos processos de hiperventilação, quando a gente respira muito rápido, quando tem muito gás carbônico dentro do sangue, é o que acontece quando a gente está usando as máscaras. Observe que quando a gente está usando as máscaras, às vezes a gente está em ambiente fechado, a gente sente aquela sensação de sufocamento. Há uma alteração do pH. Agora, por que o pH ele não sofre, deixa eu só mudar aqui, ele não sofre muitas variações aqui, ó. Ele não sofre, porque nós temos um tampão. Esse tampão é feito pelo quê? Pelo ácido carbônico, liberado pelo gás carbônico, é um ácido fraco, e o seu correspondente chamado bicarbonato, que deriva dos rins. Então, isso é o nosso tampão. É isso que a gente tem que entender. Como é que esse tampão ele atua para inibir as variações de pH? Então vamos lá, tá bem aqui. Olha, esse esquemazinho aqui, o que é que acontece? Deixa eu só aumentar bem aqui, ó. O que é que acontece? Gente, quando a gente aumenta as respirações, aumenta as frequências respiratórias, nós vamos ter o quê? Um aumento na concentração, ó. Deixa eu só fechar bem aqui, deixa eu só apagar bem aqui, pronto. Nós vamos ter um aumento na concentração do CO2. O que é que vai acontecer aqui? Lembra do princípio de Le Chatelier, um aumento no equilíbrio químico? Deixa eu só diminuir aqui, ó. Um aumento no equilíbrio químico, gente, ó, se aumenta a concentração de CO2, um aumento no equilíbrio químico tende a consumir o que eu coloquei. Então o equilíbrio é deslocado para onde? Para o sentido da direita, para o sentido da formação, ó, do ácido carbônico. E o ácido carbônico vai fazer o quê? Ele vai sofrer outra decomposição, produzindo mais H+. Então, o que é que acontece com a concentração de H+? Ela aumenta no sangue. E ao aumentar a concentração de H+ no sangue, o pH vai diminuir, ele vai se tornar mais ácido. Por isso que os processos de
hiperventilação, ou seja, respirar muito, muito rápido, nós temos uma diminuição do pH, o fenômeno que nós chamamos de quê? De acidose. Mas por que o sangue ele não vai ficar ácido? Vamos observar bem aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui a canetinha aqui, ó. Pronto. Por que o sangue não vai ficar ácido? Porque esse ânion bicarbonato, que é o sal desse ácido carbônico, ele vai interagir com H+, retirando o excesso dele. Retirando o excesso dele, por mais que aconteça a ionização do H2CO3, que é o ácido carbônico, ele não vai ser perceptível no sangue. Isso é que funciona um tampão. O que é que o tampão faz? Ele corrige o excesso de H+, ou a falta de H+, dentro do sangue. Então, esse bicarbonato que é jogado pelo rim, dentro da corrente sanguínea, ele controla o nosso tampão. Por isso que a gente não percebe e não sente os efeitos de mudança de pH. Já ao contrário, pessoal, deixa eu só fechar aqui a canetinha, ó. Já ao contrário, o que é que acontece quando a gente tem a redução da frequência respiratória? O gás carbônico, ele vai cair. E ao cair, ó, se ele caiu, deixa eu só ativar a canetinha aqui, ó. Se o gás carbônico diminuir, cair, o que é que vai acontecer? Nós temos um princípio de Le Chatelier. Se eu perturbo um equilíbrio químico, essa perturbação ela tem que ser corrigida. Então, se eu estou tirando o gás carbônico aqui, ó, ele tem que ser reposto. Então, o que é que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado, ó, no sentido de repor o que eu tirei. Ou seja, se diminuir o CO2 no sangue, ele vai ter que ser reposto. Quem é que vai repor isso? É o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele se decompõe em água e CO2. Só que se eu também tiro ele, ele tem que ser reposto. Então o que é que vai acontecer? O bicarbonato entra na história. Ele entra para fazer o quê? Para adicionar H+. Ele vai sofrer uma ionização, liberando mais H+, para repor o processo. Então o que é que acontece? Se eu retiro H+, do sistema, se eu diminuo a concentração de H+, o pH ele vai aumentar. E aí você tem um equilíbrio fisiológico dentro do sangue, tá ok, pessoal? Não esqueçam disso. Guarde esse esquemazinho aqui, que vai ajudar muito. Até a próxima. Tchau, tchau.